queria agradecer aí, dar bom dia a todos, né? E agradecer o Suetônio por ter se disponibilizado a vir aqui para essa aula. Certamente é uma oportunidade ímpar aí para os alunos da engenharia ambiental de conhecerem o Suetônio, né? Que tem todo o seu nome, sua trajetória ligada aí à parte da engenharia ambiental. Acredito que todos devam já conhecer os livros do professor Suetônio, e é uma pessoa que tem bastante experiência nessas temáticas que a gente conversou aqui nessa disciplina, essa relação entre saneamento e saúde, a questão da urbanização, os impactos da urbanização na questão do meio ambiente, a temática de reuso, a temática de resíduos sólidos, e entre outras coisas que a gente poderia destacar, né, que o professor Suetônio contribuiu ao longo desses mais de 30 anos aí de academia. Portanto, é uma oportunidade que a gente tem de trocar ideias nesse momento. Não tinha nem inicialmente previsto esse momento, mas eu julgo surgiu na última aula, né? Assim, da gente realmente oportunizar um maior debate em relação a essas temáticas ligadas ao saneamento básico e essa relação entre o saneamento e a saúde, tá, Suetônio? Então, eu Uhum. queria iniciar, né, assim, como um pontapé para essa discussão, falando um pouco, né, da questão da temática de resíduos sólidos. A gente percebe, né, que a questão da coleta seletiva, por exemplo, né, ainda não vem funcionando a contento aqui em Fortaleza, e no Brasil como um todo, né? E assim, eu queria perguntar para você, né, qual é a sua opinião, né? Por que que essa cadeia ela não vem funcionando a contento? Vou trazer uma pergunta que me foi feita na aula passada, tipo, o que é que vem primeiro? Se vem, de fato, uma maior conscientização da população, ou, de fato, a gente precisa trabalhar melhor no planejamento, na oferta de serviços eficientes dessa cadeia para que todo o conjunto funcione a contento. Então, eu queria iniciar esse debate perguntando qual é a sua opinião em relação a isso e o que é que a gente poderia melhorar. Bom, então, bom dia a todos. É uma satisfação participar dessa aula do professor André. É uma oportunidade que tenho, que, como eu estou aposentado e desenvolvendo atividade somente na pós-graduação, eu não tenho tido esse prazer de ter esse contato com os alunos da graduação, que foi a minha vida praticamente da universidade, foi mais dedicada à graduação, desde ensinando na engenharia civil por muitos anos, e desde a criação da engenharia ambiental. Eu ministrava disciplinas na cadeira, no curso de engenharia ambiental, mas com a minha aposentadoria, eu não posso mais participar como professor efetivo, né, permanente da graduação, e é muito bom ter essa oportunidade de conversar com os alunos, porque eu espero que vocês fiquem bem à vontade. E dentro dessa problemática que o André falou, do resíduo sólido, a preocupação com resíduos sólidos ela é relativamente recente. Era sempre considerado assim, como o primo pobre do saneamento, o que a gente chamava na época do lixo, né? Que hoje o termo mais correto que tem sido adotado tem sido resíduos sólidos. Né? Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz engenharia civil, que eu fiz a cadeira de saneamento, não constava nada no programa que falasse sobre resíduos sólidos. Né? Nada, eu saí da graduação somente sabendo abastecimento d'água e esgotamento sanitário, que era o que compunha o curso de engenharia civil. Né?
Depois eu fiz especialização em engenharia sanitária, naquela época não se tinha essa expressão engenharia ambiental, mas na realidade era um aperfeiçoamento, uma especialização, porque também não havia a graduação na área de engenharia ambiental ou de engenharia sanitária. Então, eu fiz na USP uma especialização de 1 ano. Aí não, lá nós já estudamos cadeiras relacionadas com a gestão de resíduos sólidos, nós chamávamos, na época era limpeza pública, a disciplina era limpeza pública, mas que na realidade era a gestão de resíduos sólidos, né? E a oportunidade também de ter contato com outras formas de poluição do ar, da água, o controle dessas poluição. E aí, realmente, foi que eu fui me formando com isso, mas já na fase de pós-graduação. Hoje vocês têm, né, essa grande oportunidade, que eu acho que é um curso importantíssimo, considerando os impactos que o ser humano causa no ambiente, é importantíssimo a formação do profissional da engenharia ambiental. E dentro dessa engenharia ambiental, vocês têm, além da disciplina, né, do André, saneamento e saúde, vocês vão ter também a oportunidade de fazer uma disciplina de gestão de resíduos sólidos, com mais detalhes, né? E eu, inclusive, cheguei a ministrar essa disciplina para o curso de engenharia ambiental. Com relação especificamente ao tema que o André levantou, realmente a dificuldade na coleta seletiva, eu vejo os dois aspectos. Não é só a conscientização da população, isso é muito importante, porque a população deve estar conscientizada para separar os resíduos, né? Inicialmente, eu vejo assim, que a melhor forma seria separar os resíduos secos do resíduo úmido, né? O resíduo seco seria aquele que contém mais materiais recicláveis, né? Papel, papelão, plástico, vidro, metais e outros, né? E o resíduo úmido seria um resíduo com mais matéria orgânica, que também pode ser aproveitado na forma de compostagem, né? Transformar esse material no composto, que é um produto que é tipo um adubo, não um adubo químico, mas um adubo orgânico, que vai melhorar as condições do solo, né? Então, se a população estiver conscientizada de fazer a separação, mas ela precisa que o poder público também esteja conscientizado da importância da coleta seletiva, para fazer a coleta desses resíduos. Porque eu tenho observado muitas vezes, principalmente em prédios, né, em condomínios, fazem campanha para fazer a separação de resíduos reciclados dos resíduos não reciclados. Inclusive, no próprio prédio que eu moro, nós fazemos essa separação. Mas a coleta não é feita pela prefeitura, é feita por pessoas, catadores que têm interesse e vêm apanhar aqui e já leva separado. Quer dizer, para eles só interessa o resíduo seco, o resíduo reciclável. Mas a prefeitura não tem uma estrutura, né, que fizesse essa coleta. Então, com isso, se houvesse essa estrutura, nós teríamos uma quantidade bem maior, né, de material reciclável e uma quantidade bem maior de material aproveitável, evitando, eu vejo sempre que o aproveitamento de resíduos, seja qual seja a sua forma, eu vejo sempre como 2 grandes benefícios. Primeiro, você evita extrair matéria-prima da natureza, né? Por exemplo, para fazer o plástico, você precisa de extrair derivados do petróleo, né, para fazer o plástico. Se você recicla, você está deixando de extrair esse material, então você está impactando menos na natureza. E se você recicla, ao mesmo tempo, você está evitando lançar na natureza os resíduos na forma de plástico ou de outros, né? Estou me referindo ao plástico como exemplo, que levam anos, séculos para se decomporem, né? Então, no caso da coleta seletiva, é importante que a prefeitura estabeleça um programa, né, de coleta,
Já houve, inclusive, alguns anos atrás, já bem uns 8 ou mais anos atrás, houve uma coleta, uma área experimental ali no bairro de Fátima, em que era feita a coleta seletiva, um caminhão próprio para coletar só os resíduos da reciclagem, que iriam para a reciclagem. Mas a população foi feita uma campanha para a população para que ela fizesse essa separação. Então, na minha opinião, a responsabilidade é conjunta, né? Mas tem que partir do poder público, né, a infraestrutura para a coleta, porque não adianta nós separarmos os resíduos se não há uma coleta dos mesmos. Né? Então, é por aí que eu vejo esse aspecto da coleta seletiva. André, está sem o som, André. Desculpa. Eu abro a oportunidade para quem quiser fazer uma pergunta, professor Suetônio, nesse momento. Eu fico à disposição para quem quiser perguntar. Bruno, por favor. Bom dia. Professor, você pode assim, dar um exemplo prático de como seria essa infraestrutura que a prefeitura precisa oferecer para a população para a coleta seletiva passar a funcionar de maneira mais efetiva? Sim, já tem em outras cidades, já fazem a coleta seletiva, ele tem um caminhão próprio, ele não pode ser um caminhão tipo compactador, porque o compactador ele vai misturar tudo, vai compactar os metais junto com papel higiênico, por exemplo, com todo o material, então o plástico vai ficar tudo sujo, sem condição de reciclagem. Então, são caminhões próprios para a coleta seletiva. Então, esse caminhão ele passa no bairro, vamos supor que ele passe 3 vezes por semana. Agora, a população precisa saber, né, que ele vai passar, quais são os dias, e a população, então, vai ser conscientizada a separar os resíduos, se for o caso, resíduo seco e resíduo úmido. Em países adiantados, já há uma separação maior. Já separa o plástico, o depósito só para plástico, só para vidro, só para metal. Mas na nossa condição, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco. Seria esse resíduo seco e resíduo úmido. Então, a experiência que existe no Brasil e em outros espaços do mundo é exatamente essa. É um caminhão adequado, que ele não é compactador, ele apenas vai juntando, né, os resíduos, e esse material vai destinado principalmente para cooperativas de catadores ou as cooperativas também de empresários que trabalham com reciclagens. Né? Então, há um rendimento bem maior no sistema de reciclagem fazendo dessa forma. Tudo certo, Bruno? Aí queria fazer mais algum complemento? Alguém queria fazer uma pergunta? Tudo certo? Beleza. A minha pergunta, Suetônio, ela vai, de uma certa forma, nessa mesma linha que o Bruno tocou. Percebe-se, né, mesmo com a Lei 12.305, a questão de se impulsionar a ótica da logística reversa, mas a gente ainda percebe que isso não vem sendo grandemente praticado, né? Por exemplo, eu, como um bom consumidor de cerveja, não vejo muito ações, assim, de uma certa forma, mais sólidas no retorno dessas latinhas ou no retorno desses cascos para os fabricantes, né? Então, assim, o que você acha que, de uma certa forma, vem falhando, né, na questão da legislação, da aplicação da legislação em relação a esses grandes fornecedores? Eu dei um exemplo de cerveja, mas a gente poderia aplicar isso para outros tipos de materiais, né, de resíduos que vêm se perdendo aí nos resíduos sólidos, né, coletados e enviados para aterros sanitários, né? Então, o que você acha que a gente poderia melhorar nesse sentido, né? A logística reversa, conforme prevê
a lei, né, da Política Nacional do Solo, ela tem que ter uma gestão compartilhada, né? Ela vai desde o fabricante, né, o distribuidor, o comerciante e o consumidor, que somos nós, né? E a prefeitura e os órgãos públicos apenas na fiscalização, na colocação de alguma estrutura para isso. Mas é uma atividade que deve ser compartilhada. Então, no caso, por exemplo, pouca gente sabe, né, que deve ser devolvida as pilhas e baterias, por exemplo. Se você pegar a comunidade como um todo, ela não tem consciência, não sabe e como também ela não, muitas vezes não encontra, embora a gente já observe alguns locais, shoppings, locais de uso público, a gente já observa que a colocação de depósito, por exemplo, para receber o Rio Mar, por exemplo, ele tem depósito para receber produtos eletrônicos, né, resíduos de eletroeletrônicos e resíduos de pilhas e baterias. Mas a comunidade ela não está consciente de, à medida que, por exemplo, uma pilhazinha que você não usa mais, você joga no depósito de lixo da sua casa e aí ele vai para o aterro sanitário ou para o lixão onde não tem aterro sanitário. Então, primeiro falta essa conscientização. A latinha, ela realmente tem menos problema porque ela tem um valor muito alto. Então, os catadores, eles realmente têm um papel importantíssimo. Eu sempre acho que o catador tem um papel importantíssimo no processo de reciclagem, porque ele é responsável pela coleta, né, desse material. Sem ele, nós não teríamos praticamente, né, o índice de aproveitamento seria ainda menor ainda, né? Então, a latinha ela tem uma procura muito grande. A gente vê nessas comemorações, nessas festas, shows, que no momento não estão ocorrendo, né, estão proibidos, mas que os catadores de latinha, mal você está terminando de tomar sua cerveja, seu refrigerante, ele já está recolhendo a latinha, porque ela tem um custo, ela que tem o maior custo, aliás, o custo que tem o maior valor dentro do processo de reciclagem, né? Principalmente a latinha de alumínio, certo? Então, da logística reversa, do modo geral, o que está faltando é que se coloca essa cadeia, quer dizer, que o poder público passa a exigir, por exemplo, dos comerciantes, quem vende pilhas e baterias, ele é obrigado a colocar na sua loja um depósito para receber as pilhas usadas. Quem vende lâmpadas, a mesma coisa. Quem trabalha com pneus, a mesma coisa. Quer dizer, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala em 6 tipos de resíduos para os quais é obrigatória a logística reversa, mas, ao mesmo tempo, diz que o poder público pode estabelecer logística reversa para outros tipos de resíduos. E, no caso, os metais, as latinhas, podem se enquadrar nesse tipo de logística reversa, né? Então, resumindo, o que eu acho que falta é exatamente essa estrutura, e para isso era importante que a prefeitura passasse a exigir, né, e a fiscalizar dos comerciantes, porque a população ela tem contato com o comerciante, ela não tem contato com o distribuidor nem com o fabricante. Aí, então, a gente tem que levar para o comércio, né, onde você comprou ou numa loja semelhante. Então, você, dali, aí ele volta para a cadeia, né, por isso que você chama reversa, né, é uma logística reversa, ele volta para a cadeia de consumo, o comerciante devolve para o fabricante reutiliza o que é possível dentro dessa logística reversa. Uhum. Joia, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, se não, eu vou fazendo, viu, professor? Aí vou fazer. Dá a oportunidade dos alunos aprenderem também, ou recordar o que já viram, né? Certo? Sim, com certeza. A gente, Suetônio, também
a gente teve uma pequena parte do curso voltada à parte de esgotamento sanitário e também a questão do reuso, sabe? Certo. Então, a minha pergunta para você nesse sentido, né? Você como um dos maiores nomes nessa temática, o que você vê sobre a prática do reuso na atualidade em relação, por exemplo, a 20 anos atrás? Você acha que avançou de fato? Você acha que a gente ainda precisa caminhar mais rapidamente para além de pesquisas, para realmente maiores experiências em escala plena, né? Qual que você conhece dentro do estado atual sobre essa parte de reuso? Então, eu queria que você comentasse nesse aspecto. Certo. O reuso ele é também relativamente recente. Eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros, vamos dizer assim, no Brasil a falar de reuso, porque quando eu estava no meu doutorado, que eu fiz na USP, eu fiz um estágio tipo sanduíche nos Estados Unidos, e lá eu tive a oportunidade de conhecer 2 projetos de reuso de água. Um reuso, um sistema de irrigação, de 2.000 e mais de 2.000 hectares irrigados com esgoto tratado, e outro era um reuso, inclusive, potável, indireto, mas potável. Estava havendo um rebaixamento do lençol, porque a água que abastecia aquela região dos Estados Unidos, mais ou menos com 1 milhão de pessoas, vinha de poços, então estava havendo uma intrusão da água do mar, o lençol estava baixando e estava vindo a intrusão da água do mar. Então, eles colocaram um sistema de tratamento, foi a primeira vez que eu vi um tratamento em osmose reversa, e fazia um tratamento avançado do esgoto, injetava no subsolo, aliás, injeta, porque ainda existe esse sistema, ainda está em funcionamento. E daí eles depois coletavam como água já misturado, né, com o lençol, com a água do lençol freático, e tratavam como água e distribuíam na população. Então, aquilo me despertou, né? Mas quando eu cheguei aqui, comecei a falar em reuso, havia uma rejeição muito grande, porque o pessoal dizia, você vai usar esgoto, o pessoal tinha aquela ideia de que o Brasil tinha muita água, né? Realmente tem, mas uma água mal distribuída, né? Ela está em grande parte na zona norte, onde tem menos população, né? E no restante do país tem mais gente e menos água, né? E na nossa região semiárida aqui do Nordeste, pior ainda, né? Mas nós continuamos insistindo e outras pessoas foram se incorporando e defendendo o reuso. E hoje o que eu posso dizer é o seguinte, avançou em relação a 20 anos, 30 anos, avançou bem, principalmente na área industrial, certo? Você tem muitas experiências, né, de reuso. Aqui no Ceará, nós temos a Vicunha, a Guararapes, né? E tem outras indústrias que fazem reuso. Tem um grande projeto de reuso, o Aquapolo, em São Paulo, né, que abastece, o esgoto é tratado na região do Grande ABC, em São Paulo, e tratado e distribuído no polo petroquímico. Então, avançou muito nessa área. Mas, infelizmente, não tem avançado muito, praticamente não avançou na área de irrigação, piscicultura, por exemplo, onde a gente sabe que em outros países já existem grandes sistemas, Israel, por exemplo, né? 75% a 80% do esgoto é tratado e utilizado na irrigação, porque eles têm muitos sérios problemas de abastecimento d'água. Mas aqui eu não conheço, não sei se alguns de vocês têm notícia, de um sistema real, de porte médio ou mesmo pequeno. Tem, acho que uma experiência na Paraíba, mas de porte médio, grande, na área de irrigação. E, como também na área de piscicultura, eu não tenho conhecimento de projetos nessa área. E
nós tivemos a oportunidade na universidade de fazer um convênio com a CAGES, alguns anos atrás, e implantamos um centro de pesquisa. O André participou desses trabalhos lá em Aquiraz, na Estação de Tratamento de Esgoto de Aquiraz, e lá nós fizemos inúmeras pesquisas de mais diversas formas, utilizando o esgoto para irrigação e para piscicultura. E nós demonstramos, né, que se você trata bem o esgoto, né, você pode, inclusive, irrigar culturas alimentícias sem problema, você pode criar peixes para consumo humano, certo? Então, está mostrado como também, no Brasil, tem um programa chamado PROSAB, que é um programa de pesquisa e saneamento básico, que funcionou na primeira década deste século, né, até 2010, mais ou menos, um pouco mais, e eram várias universidades do país pesquisando sobre reuso. E ficou demonstrado que é possível, sim, você fazer reuso para diversas modalidades, reuso para agricultura, para piscicultura, na indústria. Tem alguma experiência aqui em Fortaleza do reuso e edificação, certo? Tem uma parte do esgoto, que nós chamamos de água cinza, é a parte que não contém fezes. É a parte que vem das pias, do chuveiro, certo? Da máquina de lavar roupa, dos tanques de lavar roupa. Então, essa é uma água que não contém fezes, mas ela tem que ser tratada, né? Então, algumas edificações em Fortaleza e no Brasil, não só no Fortaleza, elas fazem duas instalações, né, separadas, e uma para abastecimento de privadas e outra para abastecimento que eu falei, de pias, chuveiros, etc. E tem duas caixas d'água, uma para água potável e uma para essa água que vem de pias, chuveiros, etc., nós chamamos de água cinza. Mas é necessário fazer um tratamento dentro do próprio prédio, né? Ele ocupa um espaço, hoje tem estações compactas, pode colocar na área do estacionamento, e essa água é usada para dar descarga, né, em privadas, porque se você imaginar, você dá descarga com a água potável, né, uma água que você pode beber, você vai desperdiçar para afastar dejetos, né? Então, essa água de cinza tratada, ela é usada para dar descarga e na irrigação irrigação de áreas verdes, né, do próprio prédio, né? Então, nessa área avançou também um pouco. Agora, precisa avançar mais o reuso na irrigação e na piscicultura. Joia, obrigado, Suetônio. É só um comentário, né, que é importante. O Suetônio falou bastante, né, que a gente tem que experimentar um pouco mais sobre a questão do reuso em irrigação. Por exemplo, que é onde a gente teria na realidade, maior quantidade de água, vamos chamar assim, de qualidade inferior, para ser utilizada em um campo que é o maior consumidor de água, né? Que é exatamente a parte da irrigação. Portanto, eu acho que esse seria o caminho. A gente tem, de uma certa forma, uma dificuldade, né, Suetônio? Muitas vezes para isso, que é exatamente o deslocamento dessa água tratada, né, dessa água de reuso, para os locais que se faz essa irrigação, e que muitas vezes esse é o maior gargalo para essa maior prática, né? Especialmente com o tipo de tratamento mais centralizado que acaba se fazendo em muitos locais do país, né? Então, eu acho que esse talvez seja algo que a gente tem que ver novas formas de se reaproveitar essa água de reuso. E além disso, é muito mais barato se produzir uma água de reuso do que, por exemplo, dessalinizar a água do mar, né? Então, acho que a gente está, de uma certa forma, caminhando contra o vento, nesse sentido aqui
aqui em Fortaleza, com essa usina de dessalinização, tendo água doce sendo jogada no mar, como é o caso lá da estação de pré-condicionamento, né? Realmente você tocou no aspecto da localização das estações, geralmente em cidades grandes, realmente fica mais difícil porque você teria que tratar e ter uma adutora com uma extensão razoável para chegar nas áreas dos perímetros de irrigação, né? Porque você não dispõe de áreas dentro da cidade para fazer irrigação. Então, isso pode dificultar, encarecer um pouco. É a questão só de fazer levantamento de custo-benefício, né? Ver se compensa, que pode compensar. Por exemplo, esse Aquapolo que eu falei, ele tem uma adutora, eu não estou bem lembrado se são 17 quilômetros, não sei se você lembra, André, mas é mais ou menos isso, que nessa faixa de 15 a 17 quilômetros da estação de tratamento para a área de distribuição da água no polo petroquímico. Então, foi feito todo o estudo e provou-se que é viável, né? Então, mais em cidades menores ou mesmo médias, existem muitas áreas desocupadas, né? Se você imaginar o interior do Ceará, tem muitas áreas desocupadas próximas às cidades, né? Então, isso já reduziria o custo da adução, do transporte da água da estação de tratamento para a área do projeto de irrigação. Mas cada caso é um caso, né? Mas eu acho que é possível e que já se deveria ter feito bem mais, porque, como o André falou, a irrigação é o uso de água que mais consome, né? Em torno de 60%, 70% da água consumida no planeta vai para a irrigação. Então, embora você não vá poder atender toda essa necessidade, mas você vai atender uma parte, né? E já vai liberar as águas de melhor qualidade para o abastecimento humano, né? Que é o principal, né? O objetivo principal. Uhum. E nesse sentido, né, Suetônio, também uma coisa que é importante é a gente vencer a barreira da rejeição com esse tipo de água, né? Água de reuso. E especialmente nas nossas pesquisas, a gente acabava verificando que muitas vezes esse esgoto tratado que saía dos sistemas tinha uma qualidade melhor do que muita água que corria em alguns córregos, né, que recebiam aí resíduos, efluentes. Portanto, a gente você fala muito isso nas suas apresentações, que a gente já pratica inconscientemente a questão do reuso de águas, né? Então, e que, certo. né? Então, nós fazemos um reuso não planejado, né? Porque quantas cidades captam a água, né? Até para beber mesmo, de rios que recebem esgotos a montante, né? Então, ou então utiliza a água para um projeto de irrigação, a água que recebeu esgoto. E muitas vezes recebe esse esgoto numa qualidade bem ruim, que às vezes nem tratamento tem, né? Então, é o que nós chamamos de reuso indireto, não planejado, né? E você fazendo ele planejado, como o André falou, você pode ter uma qualidade melhor, às vezes, do que a água que passa no próprio rio, passa próximo no próprio rio. Né? Sim. E um outro ponto que eu queria destacar, Suetônio, sobre a questão da água cinza, né, que você comentou, alguns estudos que foram realizados, inclusive lá em Vitória, lá no grupo do professor Ricardo França, eles revelaram muitas vezes um desbalanço entre a produção de água cinza, né, ou de água cinza tratada para reuso, e o consumo dessas águas cinzas nas edificações, ali para descarga de vaso sanitário, para lavagem de piso, porque normalmente são áreas muito pequenas de lavagem de piso, de irrigação de área verde e tal, e que, obviamente, que você gera um excedente de água de reuso,
que muitas vezes acaba sendo lançada aí na rede pública de coleta de esgoto. E um dos pontos colocados era exatamente a possibilidade de comercialização desse excedente com prefeitura para a parte de irrigação de canteiros, né, a parte urbana, né? E aí eu queria saber, né, o que é que você pensa disso, né? Se você vislumbra outro tipo de possibilidade para o aumento dessa experiência da questão do reuso em edificação, talvez isenção de ICMS para esses equipamentos, que prevêem a questão do reuso, se a gente avançou um pouco na questão da legislação. Então, o que você acha que poderia melhorar para a gente aumentar a nossa experiência nessa temática? Eu acho que, primeiro, eu teria uma conscientização, como você falou, porque ainda há uma rejeição grande, mesmo com tanto tempo, né, que se fala em reuso, se precisa do reuso, né, mas há uma rejeição, ainda há rejeição por parte da população. Então, primeiro, seria uma conscientização das próprias pessoas para aceitarem isso. Uma pessoa pode dizer, não vou morar naquele prédio porque eu uso esgoto para dar descarga, quando não tem nada a ver, quer dizer, a qualidade do água cinza tratada, ela está numa qualidade muito boa. Então, pode ser usado tranquilamente. Outra seria exatamente isso que você falou. Eu não conheço assim, nenhuma experiência de venda do excedente, né? O que a gente conhece, pode fazer uma analogia com a parte de energia, né? Muitas certificações estão colocando placas, né, solares para produção de energia solar. Então, o excedente você pode usar para pagar a conta de outra certificação que você tenha, né? Desde que tenha o mesmo CPE. Então, no caso aí da água, seria algo parecido que a própria prefeitura, por exemplo, podia usar para comprar essa excedente para a irrigação das áreas verdes da cidade, né? Isso seria uma forma, né? Mas a experiência tem demonstrado que não há um interesse. A CAGES, ela tem uma estação que fica no conjunto Guadalajara, lá em Calcaia, específica, foi desmontada específica para a produção de água de reuso, para vender essa água para uso, e um dos usos seria exatamente para a irrigação de áreas verdes. Mas a prefeitura prefere, geralmente ela subcontrata esse serviço, né, do caminhão, proprietário de caminhão e pipa, e eles preferem buscar nas lagoas de Fortaleza, ou mesmo algum riacho, alguma coisa, algum manancial, e não fazem uso dessa água de reuso, porque eles têm de graça, né, quer dizer, não há um controle para cobrar a outorga daquela água, né, mas isso é uma coisa lenta, que vai ter que chegar, porque a carência de água é cada vez maior. A gente tem, só aproveitando a oportunidade, quer dizer, hoje está se aproveitando até a água de aparelho de ar-condicionado, né? Você tem conhecimento que você orientou, André, um aluno, talvez até seja bom você falar um pouquinho sobre isso. Você orientou um aluno que o trabalho de TCC dele foi um prédio que utiliza a água do aparelho de ar-condicionado, ali na Barão de Student, né? Uhum. E outros prédios, por exemplo, um prédio muito bonito que foi feito recentemente, da BSPA, né? Ali na praça, que chama Praça das Flores, né? Perto do Colégio Militar, do Hospital Militar, na Desembargador Moreira, ele utiliza também a água do aparelho de ar-condicionado para irrigação das áreas verdes do próprio prédio, né? Então, é uma economia que você tem, e você pode dizer, é pouco, mas você vai juntando de várias edificações, tanto o uso da água cinza como o uso da aparelho de ar-condicionado, você pode, inclusive, ter o mesmo reservatório, né, para essas águas, pode acrescentar água de chuva, né, captada, pode acrescentar,
aí você já teria 3 fontes não convencionais de água, né, para esses usos, descarga de aparelho sanitário, lavagem de piso, áreas verdes, irrigação de áreas verdes, Sim. certo? Você podia falar um pouquinho, André, sobre esse prédio lá acho que foi o primeiro, talvez, daqui de Fortaleza, não sei. Sim, uma coisa nessa linha que o Suetônio comentou, né, que é importante da gente colocar é que toda e qualquer medida que a gente faça para a economia de água, a gente economiza 2 vezes, né? Porque a gente economiza na água que deixa de consumir e no esgoto que deixa de pagar, né? Ou seja, a CAGES não nos cobra o esgoto medindo o esgoto. Por exemplo, e a maior parte das companhias de saneamento. Quer dizer, ela nos cobra pela tarifa de água, né, pelo consumo de água, e ela multiplica aquele valor normalmente por 0,8, que é o coeficiente de retorno, e nos taxa o esgoto. Né? Ou seja, se a gente deixa de consumir água, que tem o sistema de esgotamento sanitário, a gente está economizando 2 vezes. Então, esse tipo de medida, né, por exemplo, como reaproveitamento de água de chuva, nesse caso aí, reaproveitamento de água de ar-condicionado, tem um impacto importante, né, muitas vezes, nessa questão da tarifa de água, especialmente praticada aí em períodos de contingência. Então, esse trabalho que o Suetônio comentou, né, de um aluno meu, ele fez uma análise quantitativa e também qualitativa, né, dessa água de ar-condicionado de fato, é uma água muito, muito fácil de ser tratada, né? Então, era um conjunto de caixas d'água mesmo em série para remover a parte de turbidez e fazer uma simples desinfecção. E aí, essa água tinha característica compatível com reaproveitamento para irrigação lá dos canteiros, né, das áreas verdes, dessa edificação, a parte de lavagem de piso, né, até mesmo a parte de descarga de vaso sanitário. Então, entre outras coisas, né, que poderia se citar. Portanto, essa parte mais qualitativa atendia perfeitamente com muito pouco de tratamento. E aí, o que se pretende, né, nesse tipo de projeto, por exemplo, se irrigar a área verde, é também investir na questão da parte de irrigação, né, de controle da quantidade de água, de temporizadores, de umidade de solo. Então, assim, não é somente a questão de reaproveitar esse tipo de água sem nenhum tipo de critério. A gente tem, de fato, né, ainda um conjunto de critérios de engenharia para implementar esse tipo de projeto. Então, como o Suetônio falou, na medida em que você tem centros comerciais, aparelhos de maior potência ali, a gente, com uma simples linha, né, pegando os vários condensadores, a gente tem a possibilidade de fazer com que essa água que seria desperdiçada chegue nesses reservatórios e a gente consiga reaproveitar, né, mais racionalmente a água, né, nesse tipo de edificação. Né? Quando a gente fala numa casa, né, a produção, de uma certa forma, é muito baixa, né, para se investir muitas vezes nesse tipo de dispositivo. Mas quando você aumenta a escala para prédios residenciais, comerciais, a gente pode, de fato, né, ter um aproveitamento bem interessante desse tipo de água, tá bom? É isso, Antônio. Tem mais alguma coisa que queria comentar antes de eu abrir para mais perguntas? Alguém tem alguma pergunta, pessoal, aqui a mais, professor Antônio? Pode, alguém quiser perguntar, pode perguntar logo. Eu tenho aqui. Diga, Flávio. Como é que eu lido com um resíduo por exemplo, o plástico, né, que ele vira um microplástico ao longo do tempo,
como é que eu lido com um resíduo que o custo de produção dele é tão barato quanto o custo de reciclagem dele, a ponto de das pessoas ou da pessoa que consome esse resíduo escolher comprar o resíduo novo, né? Comprar ele sem ser reciclado, logo a produção bruta, entendeu? Ao invés de um reciclado do mesmo. Como é que eu faço para incentivar? Eu vejo isso, inclusive, até na questão dos catadores, né? Porque eu vejo uma preferência muito grande dos catadores com relação ao resíduo de alumínio, que é um resíduo que paga melhor eles, e que muitas vezes o plástico, que é um resíduo que é mais comum e que é mais até potencialmente poluidor, né? Fica meio de lado, sabe? Como é que eu faço para incentivar esse resíduo a ser reciclado e a ter uma economia reversa maior? Realmente, essa sua pergunta é bem interessante, porque mas o que a gente tem que ver pelo lado ambiental, né? O que eu falei, você, ao reciclar o plástico, você está obtendo dois benefícios, né? Deixando de usar o ambiente, né? Para retirar aquela matéria-prima, e ao mesmo tempo deixando de lançar, né? No ambiente o resíduo na forma de plástico. Aí entra mais uma vez, quer dizer, tudo que se fala com relação a saneamento, né, qualquer que seja a área, está muito associado à importância da conscientização da população, né? Então, a necessidade de desenvolvimento de campanhas, de trabalho junto às escolas, porque a educação ambiental não é só você fazer uma campanha, você fazer uma campanha na televisão, no rádio, é muito importante, porque alcança uma grande quantidade de pessoas. Mas é um processo contínuo, né, que na meu entender, ele tem que começar desde a criança. E eu fico satisfeito porque eu vejo agora já com meus netos, né, nos livros dele, às vezes quando vou ajudar a fazer as tarefas do neto, é que ele já tem muita informação nessa área ambiental, certo? Da importância de proteger o ambiente, inclusive, eles absorvem muito mais do que o adulto, né? Porque é mais fácil você criar hábitos do que você mudar hábitos, né? Então, você criando na face da criança, ela é muito mais fácil. Então, eu vejo por aí, tem que ser sempre partindo da necessidade da conscientização, para que as pessoas se conscientizem da importância. Eu pego assim, numa escala menor, por exemplo, o prédio que eu moro, o síndico está sempre questionando, quando diminui a quantidade de material reciclável, ele, através do WhatsApp, ele pede que nós continuemos com o trabalho e tal. É um trabalho de conscientização, assim, feito numa escala bem pequena, né, dentro de uma edificação, mas que isso se multiplicando, você vai fazer com que... Porque não tem nenhuma objeção a você usar um plástico, um material que foi feito com plástico reciclado, né, que foi reciclado. Não tem não é inferior, assim, vamos dizer, né, não tem problema. Então, é um problema de conscientização mesmo, certo? Ok, tudo certo, Florencio? O Bruno tem uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, é só mais assim um complemento do que o professor acabou de falar, né, sobre a questão da conscientização. Se eu não me engano, tem um projeto, eu não sei se é aqui em Fortaleza, para implementar a educação ambiental dentro do currículo das escolas públicas, né? E aí eu queria saber se isso acaba se tornando uma boa opção, né, para essa conscientização, já que, como você falou, é mais fácil a gente conscientizar as crianças, né, logo de pequenininho, para se tornarem adultos conscientes, do que pegar uma pessoa, né, já crescida e tentar explicar para ela esse tipo de coisa. Bruno, eu não entendi qual é o programa nas escolas, não deu para entender bem. É de implementar a educação ambiental dentro do currículo básico da escola. Certo. É fundamental, fundamental. Isso é importantíssimo, porque, como eu disse, mais fácil você criar hábitos do que mudar.
muitas vezes você tem uma prática que não é muito correta em relação ao meio ambiente, e você sabe que está errado, mas você não muda, você vê a campanha, acha bonito, tal, mas não muda. E na criação, não, você já cria, né? O que é importante é que a criança, ela leva para casa também, certo? Então, se ela vê, por exemplo, o pai ou a mãe jogando um resíduo de forma incorreta, ela vai cobrar, dizer, olha, na escola me ensinaram que eu tenho que colocar os resíduos diretamente só nos depósitos e tal. Então, a educação na escola é fundamental, eu acho que é por aí. Se fosse, inclusive, em todas as escolas do Brasil, daqui a alguns anos, nós íamos ter um resultado muito, muito satisfatório em relação a essa questão ambiental. Certo? Joia. Mais alguém queria... Assim, eu queria só fazer um comentário, Suetônia, mas é nesse sentido que você falou, né? Quer dizer, às vezes a gente às vezes a gente fica fazendo análise, comparando, às vezes, a determinados cenários, só levando-se em consideração o aspecto financeiro, né? Mas existem outras dimensões que também precisam ser analisadas nessa questão da sustentabilidade, como a parte da análise de ciclo de vida, a questão da dimensão social, a questão, né? Outras dimensões para além da questão financeira. É óbvio, né, que a parte financeira ela vai ser mais imperativa. Quer dizer, se você é um empresário e você vai comparar um produto reciclado que custa 2x e um produto normal que custa X, obviamente que ele vai, né, optar por esse produto mais barato. Mas muitas vezes a diferença é muito pequena ou muitas vezes é igual ou menor, né? Então, às vezes por desconhecimento, às vezes pela falta de uma análise talvez um pouco mais abrangente, essas escolhas, vamos chamar assim, menos acertadas acabam acontecendo mais frequentemente, né? Então... Exatamente, por aí. E aí, Suetônio, só para a gente encerrar, né? Assim, para mim está sendo muito bom esse momento, mas eu também não sei como é que está aí a sua agenda, se você já tem algum compromisso marcado para depois das 9. Não, por mim não tem. Tranquilo? Não, pronto. Eu queria mudar um pouquinho essa coisa para pegar um pouco também do seu conhecimento na parte de avaliação de impacto ambiental, certo? Então, a gente vem observando uma migração da questão dos estudos ambientais, né? Aí, os processos de licenciamento para questões mais simplificadas, né? Em relação a alguns tipos de atividades. E aí eu queria saber de você, né? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso, né? A gente sabe que em muitas obras, muitas coisas, esse processo acaba sendo demasiadamente demorado, né? E que acaba atrasando muitas vezes a questão da construção, mas que, por outro lado, esses estudos são extremamente importantes no sentido de se tentar identificar os impactos, e especialmente a partir das medidas de compensação, as medidas mitigadoras, minimizar, né, ou evitar determinados impactos ambientais. Então, assim, eu queria saber de você, assim, qual é a sua visão acerca desses estudos ambientais e todo o processo de licenciamento ambiental que vem sendo modificado aí ao longo dos últimos tempos. Tá bom. A avaliação de impacto ambiental é algo assim, muito importante que eu vejo, porque por intermédio dela é que você prevê, né, os impactos possíveis que podem resultar de uma determinada atividade, né,
e, ao mesmo tempo, o que é mais importante do processo é propor medidas, que nós chamamos de medidas mitigadoras, né? Mitigar no sentido de minimizar, né? Até mesmo de evitar alguns impactos, né? E para que aquele empreendimento provoque o menor alterações possíveis no ambiente. E ela começou no Brasil, efetivamente, em 1986, quando foi editada a resolução CONAMA, número 1 de 86, que estabeleceu os critérios para avaliação de impactos e tal. E eu tive a oportunidade de participar da elaboração de vários estudos de impacto ambiental. O que a gente vem observando, pelo menos vinha observando, era um maior rigor cada vez mais, né, em relação a exigências, né, dos órgãos ambientais com relação aos estudos de impacto. A gente, se fosse comparar, por exemplo, um estudo feito em 1988, 89, com o estudo feito mais recente, quer dizer, o estudo mais recente é bem mais completo, com mais exigências, certo? Aí surgiu essa questão, está atrapalhando o desenvolvimento do país, porque realmente é demorado o processo de avaliação de impactos, então tentam simplificá-lo, né? Colocar de uma forma mais simples para ser mais rápido. Eu não concordo, a não ser que seja um empreendimento muito pequeno, que realmente a legislação já prevê, né? Porque você pode ter vários tipos de estudos, ela já prevê o relatório ambiental simplificado, né? Que é o RAS, que é para casos em que não há necessidade de um aprofundamento. Mas para empreendimentos de maior porte, eu acho que tem que ser, não pode simplificar, porque você vai deixar de atender a uma série de requisitos, né, necessários para minimizar ou mitigar os impactos. Então, em vez de simplificar, eu acho que deve criar dotar, né, os órgãos ambientais de uma maior estrutura, né? Porque demora não é por culpa do órgão ambiental que quer demorar, é porque é pequena a quantidade de profissionais. Eu conheço bem o trabalho da SEMASSE, né, que é o nosso órgão ambiental, e eu vejo que é pouca gente, e para cada vez mais, né, estudos serem realizados, e então a equipe não tem condição de avançar tão rápido. E aí é importante, como eu ter falado em equipe, porque para elaborar um estudo de impacto, há necessidade de uma equipe. Você não faz um estudo de impacto sozinho, né? Porque você tem que ter conhecimento de diversas áreas, né? Você pode ter um engenheiro ambiental, precisar de um biólogo, de um geógrafo, da área socioeconômica, né? Quer dizer, profissionais nessa área, e tantos outros, né? Especialistas, dependendo do empreendimento, especialistas naquela área. Então, para avaliar também, eu entendo que tem que ser uma equipe, né? Se para elaborar é uma equipe, para avaliar tem que ser uma equipe. Então, os órgãos ambientais, de um modo geral, eles não contam com essa equipe para fazer a avaliação, ou contam com uma equipe pequena, ou apenas uma equipe que não tem que avaliar muitos estudos, né, de maior porte, ou médio, ou grande porte, e isso leva a gastar tempo, né? E aí tem sido culpado porque está demorando, vai prejudicar o empreendimento, vai prejudicar o desenvolvimento, mas eu acho que não é pela simplificação que você vai conseguir melhorar, porque você pode deixar de ver vários aspectos, se você simplifica, que pode deixar vários aspectos que seriam necessários ter sido levantados e para os quais deveriam ter sido propostas, né, medidas mitigadoras. Então, a minha opinião é essa. Né? Joia. Mais alguém queria fazer alguma pergunta? O pessoal é calado, viu, seu Antônio? Pode perguntar, pessoal.
Vamos aproveitar esse momento aqui com o professor para tirar logo todas as dúvidas. Ou comentar, pode também comentar alguma coisa, alguma informação. A gente sempre, eu digo sempre que é aquele lema da Unifor, né? Nada melhor do que aquele lema. Ensinando e aprendendo, né? Você sempre está aprendendo na sala de aula, porque os alunos trazem hoje com a internet, né? Hoje tem muita informação, muito acesso a muita informação, então o aluno traz coisas que às vezes a gente não teve acesso, e aí eu acho muito bom quando o aluno participa, inclusive trazendo essas novidades, né? Que a gente aprende também. Né? Sim. Pois é. E, Suetônio, então, eu acho que a gente já vai se encaminhando aqui para o final. Eu vou lhe fazer uma última pergunta, e aí, se não houver mais dúvidas, aí eu vou liberar aí para as suas coisas. Eu vou fazer uma pergunta pegando um pouco dessa coisa do licenciamento ambiental, junto com a questão do nosso processo de urbanização, a questão de avanço, muitas vezes em determinadas áreas de preservação ambiental. E eu queria saber, né, assim, da sua opinião, como você avalia, né, esse crescimento urbano que a gente vem verificando em Fortaleza. Quer dizer, a gente percebe nas cidades como um todo cada vez mais um processo de impermeabilização de solo, a gente tem cada vez mais o avanço de ocupações em áreas, né, de preservação ambiental, muitas vezes em áreas de dunas, né? Então, assim, qual é a sua visão em relação a esse crescimento urbano em Fortaleza, como um todo? Infelizmente, a urbanização, não só em Fortaleza, mas na grande maioria das cidades, né, brasileiras, tem sido feita à custa de degradação ambiental, né, a degradação ambiental. Um desmatamento descontrolado, a ocupação, a impermeabilização do solo, como você falou, ela tem um reflexo muito grande, porque você impermeabilizando, você diminui a infiltração da água, né, e, consequentemente, há um aumento no escoamento. E essa água vai para os rios, que já muitas vezes estão em riachos, lagoas, né, para recursos hídricos, do modo geral, que muitas vezes estão aterrados, estão com suas margens ocupadas, né. Então, a gente vê que, infelizmente, o próprio poder público, ele é responsável por isso. Se você observar em Fortaleza, quer dizer, cada vez mais se permeabiliza, né, se permeabilizam as áreas da cidade, né, avenidas que tinham canteiros, pelo menos alguns canteiros, elas foram eliminados e foi totalmente a pavimentação, a construção de calçadões sem deixar, ou deixando pouquíssima área permeável, a própria beira-mar, que está em processo de reforma, né, eles aumentaram bastante a área impermeabilizada para criar calçadões, etc. É importante, é bonito, são áreas para circulação de pessoas, mas eu acho que poderia ser feito de uma forma diferente, né? Inclusive algumas áreas com pavimentação permeável, né, para proporcionar essa infiltração da água. E outra coisa, o que os prefeitos gostam muito é chamar urbanizar a margem de uma lagoa, urbanizar a margem do rio. Quer dizer, margem de lagoa e margem do rio, de acordo com o Código Florestal, tem que ser deixada livre, são áreas de preservação permanente, né? Infelizmente, isso ainda acontece, né, nas cidades. E outra coisa, canalizar, né, o curso d'água, transformar rios em canais, e aí não, depois. Então, aí transformar rios em canais, que muda totalmente, né, o ecossistema, você transforma um ecossistema natural em um ecossistema artificial.
Hoje, em algumas cidades do mundo, já estão fazendo a renaturalização dos rios, ou seja, já estão desmanchando os canais e voltando a ser áreas próximas do que era antes. Obviamente, nunca vai ser igual, né? Voltando o rio a ser rio novamente, não um canal. E aqui a gente está no contrário ainda, nós estamos ainda canalizando rios, certo? Então, tudo isso tem trazido sérios problemas, certo? Problemas de drenagem, com chuvas, com baixa precipitação, eles têm, provocam alagamentos, né, muitas vezes, e para pouca chuva a gente vê, mas choveu tão pouco e as ruas ficaram alagadas, exatamente por causa desse processo, né, de impermeabilização crescente, né? Fora os outros problemas, né, de poluição, lançamento de esgoto, de corpos d'água, lançamento de resíduos sólidos, né, causando assoreamento, e assim muitos e muitos outros problemas que daria para a gente passar aqui muito tempo falando, mas o importante é o papel de vocês, né, futuros engenheiros, né, ambientais, ter essa mentalidade, né? Quer dizer, o que se faz com a natureza responde. Então, é importante que se proteja ao máximo, né, os ambientes naturais, é lógico. Para a cidade crescer, ela tem que ocupar áreas, né? Mas existem muitas áreas que não devem ser ocupadas, como as áreas consideradas de preservação permanente pelo Código Florestal, as margens de recursos hídricos, né? As dunas, né? São áreas também que devem ser preservadas, e tantas outras, né? E também pensar sempre nisso, né? Que a água, o problema de drenagem ele deve ser resolvido dentro da sua própria área, e não você construir um canal para transferir o problema para a área ajusante, certo? Então, eu vejo que aí vocês têm um papel muito importante como profissional da área de engenharia ambiental, né, levar essa mentalidade, porque vocês vão trabalhar ou na empresa pública ou na empresa privada, mas levar sempre essa mentalidade, né, quer dizer, da importância de se considerar que a atividade humana ela causa impactos, e nós devemos procurar minimizar ao máximo esses impactos. Eu queria só fazer um rápido comentário, Suetônio, nisso que você falou. Quer dizer, é muito importante, né, esse olhar para a cidade, um olhar integrado, né? Aqui a gente vai resolver os problemas ambientais a partir de planejamento para exatamente crescer, mas também olhar esse outro lado da natureza, né, do ambiente como um todo, dos cursos de água, etc., etc., a partir de medidas chamadas estruturantes, ou seja, medidas com obras, de fato, que entra muita questão de obras de infraestrutura de saneamento básico, né, também, e também medidas não estruturantes, especialmente no sentido de se criar um conjunto de leis, um conjunto de normativas que, de uma certa forma, promovam esse crescimento em balanço, né, aí entre as edificações, os espaços públicos, a partir aí de planos diretores, de lei de uso e ocupação do solo, etc. Então, muitas vezes a gente vê algumas iniciativas no sentido, por exemplo, de recuperação, de revitalização de lagoas ou de determinados ambientes ali urbanos, mas muitas vezes a gente não vem trabalhando na causa, né? Ou seja, não adianta eu trabalhar na despoluição de uma lagoa da Parangaba, por exemplo, se eu não resolvo o problema do saneamento básico, né? Da chegada desses poluentes lá na lagoa, né? Então, a gente tem que trabalhar com várias outras coisas antes da gente intervir no próprio ambiente aquático. Por exemplo, a parte de recomposição de mata ciliar, a parte como o Suetônio falou, da gente ter um zoneamento em obedecimento ao Código Florestal em relação a essa área de domínio, né, lá desses ambientes, né, evitando-se criação de animais, aplicação de fertilizantes químicos,
a questão da construção de casas, muitas vezes em áreas de inundação, áreas ribeirinhas, ou seja, antes da gente, de fato, trabalhar muitas vezes nesses projetos um pouco mais, digamos assim, mais de holofote, né, de despoluição, de não sei o quê, a gente tem que trabalhar nas causas, que é uma coisa muito mais eficaz, né? Então, o que o Suetônio falou vai muito ao encontro, né, desses aspectos, né, do olhar integrado, né, da questão do crescimento ordenado, que sempre a gente pode conciliar, combinar essas várias ações de infraestrutura também com o olhar da engenharia ambiental, né, de maneira a gente proporcionar temperaturas agradáveis ou melhores dentro dos espaços urbanos, onde entra a questão aí da arborização, das praças, de canteiros, de área verde, né? Com também essas outras medidas aí, desses impactos, né, que essa urbanização traz para a questão da drenagem urbana, das inundações, né, do aumento da temperatura, muitas vezes interna, ali nas cidades, né? Então, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta aí para o professor Suetônio? Bom, se não, professor, eu queria lhe agradecer aqui em nome da turma, tá certo? Aí pela sua vinda, né? Compartilhar todo esse conhecimento acumulado aí e apresentá-lo, né? Aí é sempre bom para os alunos, especialmente no início do curso, apesar de ser quinto semestre, mas na realidade é o primeiro semestre de engenharia ambiental. Então é sempre bom para os alunos conhecerem os nomes pessoalmente, né? Que fizeram e que fazem, né, a engenharia ambiental, tá certo? Então queria lhe agradecer pela disponibilidade, ter vindo aqui, tá? E abrir a palavra para suas considerações finais. Eu também é que agradeço essa oportunidade de ter contato com os alunos da graduação, que eu gosto tanto, e agora não estou tendo mais, né? Mas é muito bom, porque vocês estão começando, estão se formando a sua formação na área profissional da engenharia ambiental. E aí, a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa: vocês têm um papel muito importante, certo? Porque vocês vão ser futuros engenheiros que vão trabalhar ou no poder público ou na iniciativa privada, mas onde vocês forem, vocês levar essa conscientização, né, da importância do planejamento, da proteção do meio ambiente, né? A prefeitura ela tem uma força muito grande, se ela quiser utilizar, são os planos diretores e a lei de uso e ocupação do solo, porque ela pode disciplinar, dizer como é que quer que a cidade cresça, né? Então, ela vai definir as áreas de preservação, que já estão muito estabelecidas por legislações federal, definir as áreas de uso menos intenso, uso controlado, definir as áreas onde pode haver um uso com maior intensidade. Então, vocês vão participar disso tudo, né, na sua vida profissional. E eu agradeço essa oportunidade que o André me proporcionou e desejo a vocês um futuro bem, bem brilhante, sempre com essa mentalidade, né, da importância do seu papel como engenheiro ambiental, né, para o desenvolvimento das cidades.